Vamos lá, vamos começar. Bom, gente, sobre a questão da gratificação que vai ser dada para quem compareceu hoje. Isso é só para ter a atenção de vocês. Muito bom dia. Vamos então começar esse nosso painel, onde nós teremos aqui a doutora Patrícia Pimentel, que é promotora de Justiça, doutoranda em Direito Penal, promotora de Justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutoranda em Direito Penal e mestre em Direito pelo ERJ, pós-graduada em Violência contra a Criança pela PUC do Rio de Janeiro. A doutora Raquel Crispino, juíza titular da Primeira Vara de Família de São João de Meriti, e integra a CEVID, ex-presidente da CEVID, e continua integrando o colegiado, coordenadora das ações de projeto de erradicação do subregistro da Corregedoria Geral de Justiça e membro representante do Poder Judiciário no Comitê Gestor de Erradicação do Subregistro e Universalização do Acesso à Documentação Básica do Estado do Rio de Janeiro. Também teremos a doutora Adriana Mello, que é a juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, professora e presidente do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero, da EMERGE, mestre em Criminologia pela Universidade de Barcelona e doutora em Direito Público, botaram em espanhol para eu ler, isso não se faz, né? Em Direito Público e Filosofia Jurídico-Política, pela Universidade Autônoma de Barcelona. E aí, vendo três palestrantes desse naipe, a primeira dúvida que me veio é a seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Como quem se distraiu e me colocou numa mesa com pessoas, né, desse naipe? Mas, enfim, já que se distraíram, estou aqui. Agradeço a participação de todas, né? E já passamos imediatamente a palavra à doutora Patrícia Pimentel. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, agradeço a Sandra o convite. Bem, antes de eu abordar a questão, que vai ser o objeto da minha exposição aqui, que é falar sobre os Estados Unidos e Europa, falar um pouquinho da minha trajetória, que eu sou promotora há 21 anos, trabalhei 15 anos na área da infância e agora sou promotora da área criminal há mais de 4 anos. E assim, a minha angústia de trabalhar e ver quanto de criança vítima de abuso tinha na minha área, né? A minha área é a área de Madureira, que englobava a região administrativa de Pavuna, em Anchieta também, quando eu comecei a trabalhar, que tem um dos menores índices de desenvolvimento do Rio de Janeiro. A área de Madureira tem muitas favelas, Morro do Juramento, Juramentinho. E, assim, não é a pobreza não é fator de maior incidência de abuso sexual, mas ela existe de uma forma que é mais explícita, né? A gente sabe que o abuso sexual está em todas as classes sociais, a violência doméstica existe em todas as classes sociais. Mas a violência sexual, acho que com as classes mais baixas, elas aparecem mais, eu acho que vão mais ao conselho tutelar e a gente tem uma visibilidade maior. Então, e a gente tinha, né, e continua tendo, uma precariedade de serviços de cuidado com essas crianças, né? E eu sentia muita falta desses serviços antes, durante e depois, para as crianças vítimas de abuso sexual. Serviços de apoio às mães, né, que estão em situação de vulnerabilidade, situações de violência doméstica, e por seus parcos recursos financeiros, elas têm poucos recursos ali para sair, muitas vezes, daquela relação abusiva. Que também não, a gente sabe que essa relação abusiva ela acontece em várias camadas sociais, e mesmo até nas altas, a mulher também tem dificuldade de sair daquela relação abusiva, que isso fique registrado, que isso não é uma questão só das classes mais baixas, mas a gente sabe que as classes mais baixas, além de uma questão emocional, também tem a questão econômica. E, enfim, e aí, nessa minha angústia, eu também percebia que os abusadores sexuais raramente eram condenados, né? A gente com índice muito baixos de condenações criminais, e as angústias das famílias, e muitas das vezes as mães, ou a gente promotor da infância, a gente recebe muito, a gente já faz muito atendimento,
E as mães diziam, mas o vizinho que abusou da minha filha, por que ele continua aqui, ele não foi preso? Ou a gente saber que a criança que ficava no abrigo enquanto o abusador continuava em casa. Né? Aí se punia a criança colocando ela num abrigo para protegê-la dos abusos sexuais enquanto o abusador ficava na residência. E aí eu percebi que não só a gente tinha uma carência de serviços de proteção, mas a gente tinha uma carência no próprio judiciário e do próprio sistema investigativo policial na investigação desses tipos de crimes. E, para minha surpresa, a gente ainda contou com um certo embate de alguns psicólogos que eram contrários, né? E aqui eu estou vendo o Lindomar, que, embora contrário, né? E eu sempre gostei muito do diálogo, embora às vezes eu possa ser um pouco, acho que, arrogante quando eu falo às pessoas, não, a Patrícia às vezes é agressiva. Mas é que quando eu estou angustiada, e aí a palestra anterior foi interessante para a gente notar que quando a gente vê violência todos os dias, muita violência, né? Muita angústia, muito sofrimento, aquele sofrimento diário, porque... E eu percebi também que os psicólogos, alguns, assim, às vezes no conselho tutelar ou alguns serviços de saúde, eles atendem um número X e acabou. E o promotor da infância, o juiz, né? A gente não trabalha com... Eu não posso chegar assim, só vou receber 5 processos e pronto. Não, eu recebi assim, muitos processos, todos os processos daquela área, eu era responsável. Todas as crianças em situação de vulnerabilidade da minha área, e é uma área com mais de 1 milhão de habitantes, eu era responsável por aquelas crianças, todas. Todas vítimas de violência, Disque 100, era o e-mail chegando, Disque 100, abuso sexual em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E eu com todas aquelas crianças em situação de vulnerabilidade. E o promotor da infância, eu acho assim, o Ministério Público abraçou o mundo e a gente tem que pensar assim, responsável pelo bem-estar de todas as crianças, né? Além da questão de responsabilização de pais negligentes, enfim, a gente tem esse peso nas nossas costas de tentar garantir o bem-estar dessas crianças. Mas, enfim, para minha surpresa, então, alguns psicólogos não, a gente acha que esse não é o nosso espaço. Nós não queremos participar de escuta de criança no judiciário. E eu falei assim, mas como assim? A criança ser ouvida numa sala de audiência tradicional? E alguns psicólogos, não, mas a solução é ela não ser ouvida. Eu falei, mas se ela não for ouvida, a gente nunca vai conseguir condenar ninguém. Os pais não vão... Esse pai abusador, esse padrasto abusador, ou o vizinho, quem seja, não vai ser condenado criminalmente. E aquilo me angustiava. Mas, enfim, eu, para poder me aprofundar nesse debate, eu estou fazendo doutorado, já vai. Ano que vem eu devo terminar, até dezembro do ano que vem. E o objeto do meu doutorado é vítimas. Mas, nesse meio tempo, eu também fiz uma pós-graduação na PUC, com o professor Antônio Carlos, que é uma pós-graduação na área de ciências sociais. E é uma coisa que me angustia e eu procuro, enfim, pesquisar e descobrir, e fiz umas viagens e fui aos Estados Unidos ver como a situação era tratada nos Estados Unidos e também fui na Europa fazer esse tipo de pesquisa. Então, vamos lá. Primeiro, essa resolução 40/34 da ONU, de 1985, ela foi assinada pelo Brasil por diversos países, e ela é muito pouco difundida no Brasil. É uma declaração dos princípios básicos de justiça relativa às vítimas de criminalidade e abuso de poder. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que pensar em direitos humanos de todos, né? O Estado não pode violar os direitos humanos, os policiais não podem agredir, os agentes públicos não podem violar os direitos humanos, mas também não pode permitir que os particulares violem os direitos humanos. Então, as mulheres são titulares de direitos humanos, né? Normalmente são os maridos que praticam violência doméstica. Então, não são agentes do Estado, mas o Estado não pode se omitir. Ele tem que agir para minimizar ou para proteger, no que ele puder, essas mulheres, né? E a responsabilização criminal é uma dessas formas da gente proteger direitos humanos. Então, as vítimas de criminalidade, em geral, elas também são titulares de direitos humanos, elas também devem ser protegidas. Protegidas por um Estado que puna o agressor, né? Que ele fique preso, sim, isso é uma forma de proteção desses direitos humanos.
e também oferecer serviços de proteção. Então, essa resolução ela é dividida em 4 temas. Então, essa pessoa que é vítima de criminalidade, ela deve ter um acesso à justiça e tratamento justo, deve ser bem tratada, não passar por vitimização secundária. A vitimização primária é aquela na ocorrência do crime. Vitimização secundária é quando ela passa pelo controle formal de justiça, na justiça criminal, quando ela passa pelas delegacias, ela passa, enfim, quando vai para uma audiência, ela tem que ser bem tratada em todos esses espaços. Né? Se ela não é bem tratada, ela vai acabar sofrendo o que se chama vitimização secundária. A resolução diz que é importante a reparação pelo autor do fato, ela tem direito a uma indenização subsidiária pelo Estado, se esse autor do fato não reparar o seu dano, e ela também tem direitos de assistência. Isso está nessa resolução que o Brasil assinou em 1985. Então, é isso que eu disse. Eu tenho que ser rápida, né? A gente tem apenas 20 minutos, nem sei se alguém puder me dar o tempo. Então, está na resolução que as vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade, com acesso à justiça e pronta reparação do dano sofrido. E a gente falou um pouquinho antes sobre capacitação, e essa resolução ela fala da importância da capacitação. A capacitação dos policiais, a capacitação de médicos, o pessoal faz atendimento social e outros, né, para as necessidades da vítima, para que elas tenham auxílio rápido e adequado. O Brasil também assinou um protocolo facultativo para a Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantil. Então, mais um instrumento internacional de proteção contra o abuso e a exploração sexual. E nessa convenção se fixa algumas questões de criminalização, sim. Então, você vê que a punição criminal também é um aspecto que é importante, que o Brasil assina. E nesse documento se reconhece a vulnerabilidade das crianças. E aí cabe ao Estado adotar mecanismos para você minimizar a violência secundária, né, e especialmente quando essas crianças são vítimas, têm que prestar um depoimento. Né, elas são testemunhas de um crime, ou elas foram vítimas de um crime, elas precisam prestar esse depoimento judicial. E o réu, o acusado, ele tem direito, isso todos os países, né, que são democráticos, a uma ampla defesa contraditória. Quando uma pessoa é acusada de um crime, a pessoa tem o direito de se defender. Então, às vezes, quando esse discurso de alguns psicólogos diz assim, mas ela não tem que ser ouvida, ela não... Mas o réu, o acusado, ele tem o direito de se defender. E, às vezes, um laudo... mas basta um laudo, a psicóloga dá um laudo, o laudo está ali e acabou. Mas esse laudo, feito ali só entre a psicóloga e a criança, sem uma oportunidade da pessoa que está sendo acusada fazer perguntas ou contestar, aí a pessoa, não, mas ele pode contestar o laudo, mas ele contesta o laudo, aí apresenta um outro laudo, uma outra pessoa apresenta um outro laudo, e aí depois uma outra pessoa, eu já peguei processo, tinham 7 laudos diferentes. Porque um dizia que teve abuso, o outro dizia que era alienação parental, o outro disse que não era nada, o outro disse... A criança foi sendo ouvida por 7 profissionais diferentes. E isso é repetir vitimização, é repetir sofrimento, e isso não é compatível. Então, o que as pessoas têm que entender, quem é contra depoimento especial, eu espero que a gente tenha avançado nisso, é que só o laudo não é suficiente para garantir ampla defesa contraditória. Isso é em todos os países. Só um laudo não é suficiente. E a gente tem que criar mecanismos para minimizar esse sofrimento. E como é que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eu fui até os Estados Unidos, e a criança lá, eu visitei 3 centros diferentes em 3 estados diferentes. Nesse estado, a criança... ela era recebida num lugar que onde dizia welcome, assim, bem-vindo, you are safe here exactly to be who you are. Então, você está seguro aqui para ser quem você é. E aí, o espaço bem acolhedor, bonitinho. E aí, eu vou mostrar mais à frente que esse espaço... não, porque é um país rico, então, um país rico é possível... Mas as coisas não são assim como a gente pensa. O Brasil é um país rico, né? E lá nos Estados Unidos não é o Estado que oferece
esse espaço bonitinho. Eu vou mostrar como e por quê. Então, nesse espaço, também tem uma salinha ali especial, que lá, na verdade, não é a sala de depoimento especial, seria da escuta especializada, porque não tem o judiciário ainda. É um espaço que ele é formado... A maioria dessas pessoas que estão nesse espaço são psicólogos, são assistentes sociais, que trabalham em conjunto com a polícia, em conjunto com o Ministério Público e com o sistema de saúde, né? Nesse espaço. E aí, esse espaço ele foi dado por esse casal, Beth e Charles Grisham. Porque lá existe... As pessoas que fazem doações, elas querem o seu nome nesse espaço. Então, se permite que as pessoas que fazem as doações tenham o seu nome lá. E a pessoa fica muito orgulhosa de ter... fui eu que dei esse espaço. E existe uma cultura aqui no Brasil, de uma certa forma, que não seria bonito. A pessoa faz doação, mas não pode deixar um nome. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque o problema de recurso financeiro tem em tudo que é lugar. No Brasil, nos Estados Unidos e na Europa também. Então, nos Estados Unidos, então, esse casal que deu esse espaço. Essa sala, que é a sala de exame médico, que é dentro desse espaço, é uma coisa simples. Lá nos Estados Unidos, não precisa 2 médicos legistas ou um médico legista oficial concursado para dar o laudo que houve abuso sexual. Lá nos Estados Unidos, é uma enfermeira que faz a avaliação, que tira foto, que registra. E isso é suficiente para a justiça. E essa sala foi dada por um outro casal, não é o mesmo casal, Cat e Bill Good. Então, dentro do espaço, ainda tem assim, a sala que foi dada pelo casal tal. Fica lá o nome do casal, de quem fez a doação, e está ali o equipamento que é... Lá é muito importante um equipamento, não sei se vocês estão vendo à direita, que é o colposcópio, que isso aí ele maximiza muito a imagem, e lá nos Estados Unidos eles conseguem verificar até a menina vítima de sexo oral, eles conseguem provar, basta ela abrir a boca, se foi recente, a boca, ele já tem assim umas micro... O sangue fica ali, por causa da batida do pênis na boca, aquilo ali fica registrado, eles têm como verificar que ali houve Então, até sexo oral, eles conseguem, através do colposcópio, demonstrar que houve. Então, o que foi dado pelo casal? Então, soluções... recursos financeiros, que eles também têm problemas com isso. E, além disso, é uma ONG que liga e pede doação para as empresas. E as empresas dão esse dinheiro, fazem doações e que são relevantes. Isso aí foi num outro lugar, que ele foi no Mississippi, esse aqui foi na Califórnia. Nesse espaço, também seria ali, tem uma filmagem ali, estou eu, uma colega promotora daqui do Rio, chamada Rosana Cipriano, e lá uma promotora lá lá de Los Angeles, que está ali com uma psicóloga que trabalha com as crianças. Esse é um espaço onde a psicóloga faz esse trabalho. Ali tem aquele vidro atrás, ele é espelhado. Quer dizer, parece até um pouco... Mas atrás dá para ficar o policial e dá para ficar a promotora. Na sala fica só a criança e a psicóloga, ou a criança e a assistente social, que recebem uma capacitação especializada para fazer essa entrevista, com protocolos, perguntas abertas e tal. E é só o promotor que fica, ele faz a avaliação ali pelo outro lado e, de repente, ainda faz... porque o promotor tem que se convencer de que houve esse abuso. E qual é a diferença nos Estados Unidos para o Brasil? Lá, o promotor, quando está convencido, ele faz o acordo. Ele pode fazer um acordo com esse acusado e dizer, olha, está provado, acho melhor o senhor não se submeter a um julgamento, que vai ter muita exposição para o senhor. E eu acho que... seria melhor o senhor aceitar e ficar preso 15 anos que seja, ou 10 anos. Aí eles fazem uma negociação e a pessoa concorda. O depoimento está gravado e eu tenho como comprovar que o senhor cometeu um abuso sexual contra essa criança. Só que a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, também é uma outra questão, que lá, inclusive o responsável ele diz, no Brasil é até melhor do que aqui nos Estados Unidos. Porque quando vai para o julgamento, a criança tem que prestar esse depoimento na frente de todo mundo, do jurado, de quem estiver lá, porque o réu aqui nos Estados Unidos ele tem o the right to confrontation face to face. Ele pode confrontar aquela criança na cara ali. É um direito que está assegurado no direito criminal deles. Então,
é importante, é por isso que muitos acordos são feitos, mas também há uma exposição da criança se for para julgamento, mas também há a exposição do acusado quando vai para o julgamento, porque é televisionado, pode aparecer, é público, fica uma questão que o próprio acusado prefere não se submeter ao julgamento, porque a pena dele pode ser muito maior. Então, ele faz o acordo e prefere não ir a julgamento. Mas, quando vai a julgamento, o assistente social, o psicólogo, eles dão um apoio à criança na preparação para esse dia, que ela vai ter que encarar e falar isso na frente de todo mundo. Então, é assim que acontece lá. E aí ele até elogiou, que bom que no Brasil a criança não precisa encarar o acusado na sala de audiência, podendo ter um depoimento especial. Que maravilha. Vocês estão muito melhores do que nós. E essa aqui, The National Children's Advocacy Center, que é a responsável. O que acontece nos Estados Unidos? Lá, se quiser, alguém quiser acessar isso, é só... tem um site, é www.nationalchild. Se bem que agora eu não estou me lembrando exatamente como é que é o site, mas se vocês jogarem no Google esse nome aí, vocês vão achar. Vocês acham. Lá, você entra no site, qualquer vítima de abuso sexual, ela pode ver onde tem um Child Advocacy Center na sua cidade, que ela pode ir, que ela pode receber esse atendimento. E assim, find here, encontre aqui um lugar para você ser atendido. Então, todo mundo sabe, é uma coisa que é fácil acesso. A vítima olha e ela pode acessar qualquer um desses centros que vai prestar esse apoio a ela. E é um apoio que eles trabalham muito integrado com a polícia, com o Ministério Público e com o Judiciário, se tiver que ir para a Justiça, a questão. Na Europa, existe os Estados Unidos, ele é mais o direito lá é common law. Na Europa é mais parecido com o Brasil, a questão do civil law, o direito escrito. E a União Europeia, ela tem diretivas. Então, tem uma diretiva de proteção de vítimas, que é uma diretiva de 2012, é 29, eles invertem, ela é 29 de 2012, se fosse a gente colocar aqui. E nessa diretiva tem várias orientações para os países membros, né, para adaptarem a sua legislação nacional. Então, a legislação da França, de Portugal, da Alemanha, tem que se adaptar a essa diretiva. Essa diretiva eles tinham que adaptar até o ano de 2015. Então, todos agora já têm o Estatuto das Vítimas, de Proteção das Vítimas, do seu direito interno, por causa da diretiva. Então, a diretiva ela dá as linhas gerais do que tem que ter. Então, a diretiva ela fala que tem que evitar a vitimização secundária. Essa diretiva se aplica a todas as vítimas de qualquer crime. Então, evitar a vitimização secundária, intimidação, retaliação, enfim, tem outras questões que estão nessa diretiva. E tem uma diretiva específica de abuso sexual de crianças, que é a diretiva 2011/92, mas para a gente seria 92, de 2011. E também tem várias orientações para os Estados-membros. E a importância de instrumentos de investigações eficazes. Né? Eu também descobri que aqui no Brasil, um holandês chamado Luc Husman, que prega o abolicionismo penal, é muito famoso aqui, mas na Holanda ele não é tão famoso. Então, a gente vê umas coisas que trazem para cá e depois a gente... E aí eu conversei com uma menina da Holanda, e ela estuda lá numa universidade sobre vítimas assim. Ela, não, esse cara aí é doido. Abolicionismo penal, como assim? Acabar com o direito penal? Como assim? Mas, enfim. Então, que o crime ele tem que ser punido. Né? Não tem como um abusador sexual, uma pessoa que abusa de uma criança, uma relação tão diferente de poder, que é um adulto praticando abuso sexual contra a criança. Existem redes de prostituição, turismo sexual. Nessa diretiva, ela fala da importância do combate ao turismo sexual, da questão do tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Ainda tem uma outra diretiva sobre o tráfico de mulheres e crianças. E claro que o direito penal é importante. Né? E aí... A diretiva ela diz, no artigo 20, aí eu achei importante trazer aqui, porque é relativa as psicólogos e assistentes sociais também trabalham nessa proteção de crianças, né, e fazem essa escuta da criança. E lá
se fala assim para gravar por meio de audiovisuais, que muitos psicólogos assim, não, porque não pode gravar, porque essa entrevista não pode ser. Gente, a gravação é transparência. É a transparência que mostra como a pessoa trabalha, que está trabalhando, fazendo perguntas abertas. Isso é importante para ampla defesa e contraditório. E é importante para essa criança não ficar sendo chamada de novo, não, porque eu não sei se ele usou a técnica, não usou a técnica, não, está gravado. Então, lá consta da diretiva que deve ser gravado, sim. E ainda eu achei muito interessante que na diretiva consta que você deve manter o mesmo profissional sempre. Então, é o mesmo profissional que atendeu na fase de investigação. Vamos tentar trazer o mesmo profissional, então, se essa criança vier para o judiciário prestar o depoimento, o mesmo profissional que estava na rede de atendimento, ele fazer o depoimento especial, então, em juízo. Você tentar manter, não haver essa alternância de profissional. Então, a diretiva ela sugere que sejam as mesmas pessoas, se possível, a realizar todas as audições de gravação de uma criança vítima de crime. Também fala das instalações adequadas, que os profissionais sejam qualificados, capacitados, e que essa escuta seja feita o quanto antes, sem demora injustificada. Porque a gente vê, às vezes, os psicólogos, por exemplo, que são contra depoimento especial, dizem, não, mas ela tem que fazer um estudo. Mas eu só tenho agenda para daqui a 3 meses. Não, a minha agenda é só para daqui a 4 meses. E o estudo vão ser algumas sessões. Eu me lembro, aqui no Rio, eu trabalhando numa angustiada, que lá em Madureira, a criança tinha que ir para o Grajaú, o NAC era em Grajaú. Lá, a diretiva também assegura que a pessoa receba um dinheiro. Como é que uma criança pobre de Madureira vai para 10 sessões no Grajaú, pagar transporte? Certamente não vai sozinha, então é transporte para ela, para o responsável dela, para ir, para voltar, para ir, para voltar, e acabava não indo para o atendimento na 5ª sessão, não ia mais. E uma outra questão também, que se o profissional não quer trabalhar integrado com as demandas do judiciário, por exemplo, com depoimento especial, porque entende, não tem problema. A gente tem uma carência muito grande no Brasil, eu acho que as universidades tinham que também ver essa questão do tratamento. A gente cuidar dessa criança no pós. Em que a universidade pode trabalhar com isso? A gente percebe que existem muitos grupos de pessoas que foram vítimas, que querem contribuir. Então, e assim a gente pode maximizar. Existem grupos, então, sob supervisão de um profissional, você ter grupos de pessoas que foram vítimas, que têm ali as sequelas na fase adulta. Como é que a gente pode trabalhar isso? Então, grupos de ajuda entre os próprios pessoas que foram vítimas, e aí você maximiza essa rede de apoio. E eu achei muito interessante, hoje eu estava vendo aqui um livro que foi dado para a palestrante anterior sobre o abuso, um livro infantil. Quando eu estava nos Estados Unidos, eles fazem todo ano uma reunião de todos os profissionais das áreas, do judiciário, da psicologia, só para tratar de abuso sexual. Todo ano a gente se reúne, e eu acho que tem mais de uma reunião, mas nessas reuniões eu achei muito interessante que eles tinham livros didáticos para o tratamento da criança. Crianças foram vítimas de abuso sexual, elas liam aquele livro. Eu falei, para que esse livro é uma forma dela saber que outras pessoas passaram pela mesma coisa que ela. E formas dessa pessoa conseguir se recuperar, se restabelecer e tentar superar esses traumas. Então, eles pensando em todas as áreas. A gente aqui, às vezes, foca muito. O pessoal, às vezes, conta depoimento especial. Então, tudo bem, não tem problema. Vamos focar, então, no tratamento? Que tal vocês se dedicarem, então, ao tratamento? Porque o tratamento é uma coisa que a gente está muito carente no Brasil. Como é que a gente vai tratar melhor isso? Como é que a gente vai... Porque o judiciário ele não pode estar responsável pelo tratamento. Realmente não é o espaço, cada um no seu quadrado. O judiciário ele está responsável por aquela questão do processo judicial. Seja o processo judicial de família, seja o processo judicial do crime, da apuração. Esse é o foco do judiciário. Depoimento especial é para o judiciário, de fato. É você minimizar sofrimento dentro do Poder Judiciário. Agora, o tratamento, a gente precisa, mas não é o Poder Judiciário que tem que estar responsável por isso. Aí é a rede, aí é a universidade, aí é a área de saúde. E como que a gente pode melhorar isso? Então, eu vi que lá nos Estados Unidos, como na Europa, os profissionais eles estão focando em todas essas áreas. E a universidade também está muito junto disso, na capacitação.
e nesses grupos de apoio, né? E as próprias pessoas que passaram por isso, a sociedade civil também se mobiliza. Elas mesmas se articulam. Quem já foi vítima se articula para ser apoio para outras vítimas. E a gente também, no Brasil, eu noto que a gente tem que avançar mais na questão da reparação, numa indenização, nos fundos de proteção de vítimas, né? Que as multas criminais a gente possa reverter para o benefício de vítimas. E é isso. Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigada. Eu sou substituta do Sérgio em alguns momentos. Ele teve de sair, o doutor Sérgio, ele tem uma... Eu não sei como ele consegue. É realmente fora de um ser humano, assim. Ele ontem passou Brasília o dia inteiro, chegou tardíssimo. Hoje acordou cedo, veio para cá. Ele é presidente do FONAJUP, Fórum Nacional da Justiça Protetiva. Os juízes da proteção da infância se reuniram num fórum que foi criado aqui, até na gestão do desembargador Luiz Fernando, numa reunião aqui no Rio de Janeiro, em 2016. E, nesse ano, ele acabou sendo o primeiro presidente, está até hoje como presidente, então ele tem que atender todo mundo do Brasil inteiro, fora a vara dele, que ele é juiz da 4ª vara aqui. Bom, pela ordem, Adriana, não sei quem vem primeiro, eu acho que sou eu, não é isso? Então, eu já estou me assumindo aqui. E vou passar para vocês um recado. Eu vou pedir para a Adriana me ajudar aqui com o tempo, para a gente não passar muito do tempo. Eu pretendo fazer o meu recado dentro do meu tempo. Qual é a nossa função aqui? Sou uma apaixonada pela vara da infância e pela justiça da infância, não pela vara da infância, pela justiça da infância. Pelos direitos da infância, talvez. Eu acho que eu goste mais dos direitos da infância do que propriamente do trabalho do juiz da infância. Mas eu sou juíza de família há 12 anos. E, nesses 12 anos, eu vou passar para vocês uma perspectiva desse ponto de vista. Então, talvez, olhando a programação do evento, a minha colaboração seja qual a função do juiz de família diante do depoimento especial, qual o lugar que a gente vai ocupar diante dessa nova lei e do desafio que todos nós temos juntos, que é construir uma política pública mais organizada que garanta o direito subjetivo de a criança e o adolescente serem ouvidos nesse espaço mais humanizado. Então, a partir do momento que a gente tem uma lei que estabelece esse direito subjetivo, a gente passa a ter um cidadão que vai ter direito de ser ouvido de uma forma diferenciada, mais humanizada. E, para isso, nós, do Estado, temos que nos organizar para podermos dar a essa pessoa, em formação, criança ou adolescente, esse direito. Sérgio, eu me antecipei aqui. Não, tudo bem, só pedir desculpas, que vida de juiz de infância é que nem pediatra, não tem dia nem hora. Eu não posso deixar de atender telefonemas, que é conselho tutelar, são não sei como é que problemas ele consegue, acontecendo. E também só uma observação, que esse evento está famoso no Brasil. Eu não pude estar presente ontem, porque eu fui a um evento na Associação Brasileira de Magistrados de Infância e Juventude, foi a eleição da nova diretoria, nosso colega aqui do Rio de Janeiro, Daniel Conder, segundo vice-presidente, eu estou integrando o Conselho Consultivo, e vários colegas do Brasil todo falando da qualidade do evento aqui no Rio. Então, só para destacar isso. Parabéns aos organizadores. Bom, então eu estava passando aqui, Sérgio, do meu lugar, né, de ser juíza de família nesse lugar. Mas eu vou contar uma historinha da meu encontro pessoal com o direito de família. Eu estudei muito para concurso, e a gente estuda muitos livros de direito civil, e tem questões de família que caem no concurso. Só que eu fiz concurso há exatos 21 anos, tomei posse, no dia 12 de junho de 1997. Então, hoje tenho 21 anos. Se a gente estivesse falando lá de Código Civil antigo, a gente diria que hoje eu estou realmente adquirindo a maioridade plena. Passou com 15 anos magistratura. Na magistratura. Mas por que eu estou dizendo isso? Durante quase 10 anos, eu atuei na vara civil. Vara civil, com todas as agruras das questões econômicas e o impacto dessas questões sobre o Poder Judiciário. E confesso a todos os psicólogos aqui presentes que eu não me senti em condição, tão jovem,
de entrar em outra área, porque eu achava sempre a vara de família muito delicada, a vara da infância muito delicada, e a própria vara criminal era alguma coisa que me angustiava muito. Eu não me sentia em condições, porque ser juiz é um drama cotidiano para todos nós, né? É um drama cotidiano, como deve ser também ser psicólogo, ser assistente social e lidar com essa tragédia toda e ser promotor. Aí na fala da Patrícia isso ficou bem claro. O que a gente faz com a nossa angústia, né, Patrícia? A gente estuda para a gente poder dar conta dessa angústia, a gente viaja para poder se capacitar, para ter respostas para as nossas angústias, porque o Brasil é um país em construção, e num país em construção tão jovem, a gente tem muito pouco tempo para que as políticas se estruturem nessa área de amparo ao ser humano em todas as suas fases de vida, em todas as suas peculiaridades, e essa angústia nos faz estudar. Na ocasião, então, a forma de eu lidar com aquela minha incapacidade, com a minha juventude, talvez seja ter me afastado dessa área. E aí chegou um momento da vida que a gente se sente mais forte, e eu fui para onde eu gostava, que é o espaço de família. Então, digo a vocês, sou uma juíza de família muito realizada no meu trabalho, gosto muitíssimo do que eu faço, e sempre tive uma visão do juiz de família como o juiz da infância em outro lugar, porque com o direito de família mínimo, com a intervenção mínima do Estado na vida das pessoas, agora a gente não perquire mais a culpa da separação, a gente já não se mete mais nos divórcios de pessoas que não têm filhos, porque isso é feito no cartório, não tem o Estado que se meter nisso, o Ministério Público que se meter nisso, porque, na realidade, são questões privadas. Então, esse encolhimento, esse enxugamento do direito de família nos princípios maiores da nossa Constituição vem bem a calhar para nós essa minha impressão desde sempre, de que o juiz de família é um juiz que atende a criança em outro lugar. Ele vai atuar naquela família por causa da criança. A nossa intervenção é exclusivamente por causa da criança. Não houvesse crianças, nós não atuaríamos nos processos, não é isso? Aquelas pessoas iam resolver de outra forma, né? E as questões patrimoniais delas, etc. Às vezes com a competência do juiz de família, mas, na realidade, a nossa maior carga é justamente em razão da criança. E o que eu tive de fazer quando, em 2006, eu resolvi assumir a titularidade de uma vara de família em Teresópolis recém-criada? Eu tinha 10 anos de magistratura, aquela altura, quase. Eu tive de reestudar tudo. Porque, naquela década, entre 97 e 2006, tudo que eu havia estudado já poderia ser jogado no lixo, literalmente, para eu estudar tudo de novo. Eu percebi isso. Então, quando eu reestudei, depois de tantos anos, e eu havia sido defensora de família antes, e eu sabia que as minhas práticas eram muito antigas, eu aprendi um mundo novo, cheio de dúvidas e dilemas para o juiz de família. Mas eu me lembro especialmente de um dilema. E aquele dilema, eu fiz uma escolha. E são escolhas difíceis que a gente tem que fazer, mas são escolhas principiológicas que a gente faz. Havia, a certa altura, caiu um artigo na minha mão de alguém cujo nome eu não me recordo. Você vê como é que, às vezes, as pessoas são importantes para a gente sem a gente nem assimilar direito quem são essas pessoas, no meio de 500 milhões de coisas que eu li, que dizia o seguinte: o juiz de família tem que escolher se ele vai olhar para trás ou se ele vai olhar para frente. Porque, se ele quiser olhar para trás, ele vai assumir o modelo velho, porque eu não sei se... eu não vou me estender muito nisso, mas havia um artigo, né, artigo 1586 do Código Civil, numa redação anterior, antes da guarda compartilhada, que dizia que o juiz fixava a guarda a partir do momento que ficava definido qual dos pais tem melhores condições. E o Código Civil, vocês sabem que foi um código velho, de um projeto de 30 anos, que, quando saiu, ele já saiu velho, ele já tinha uma Constituição melhor do que ele. Então, quando nós estudamos, na época, a gente concluiu o seguinte: esquece o melhores condições do artigo 1586, hoje já modificado, graças a Deus, e vamos usar a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que diz que toda criança tem direito de estar com ambos os pais, se isso, considerando o melhor interesse dela, criança, quer dizer, ela como sujeito. E, naquele momento, na escolha difícil, eu tinha duas formas de conduzir a jurisdição. Ou eu ouvia testemunhas, para absolver ou condenar esses pais daquela função deles. Ou eu
orientava esses pais, usava o meu lugar simbólico na vida deles, em que eles prestavam muita atenção no que eu dizia, e começava a trabalhar com mediação de conflitos e oficina, olhando para frente, para o potencial que eles tinham, e não propriamente pelo que tinha acontecido. É claro que eu não posso descartar, como juíza de família, nunca descartei os fatos graves que constam de uma petição inicial, e muitas vezes a gente tem que ouvir testemunhas realmente. Mas eu diria a vocês que, nessas minhas experiências nos últimos 12 anos, eu fiz isso em 5% dos casos. Em 95% dos casos, eu estava diante de pessoas que tinham um senso comum distorcido de um direito de família, que eu chamo dos vizinhos, mas sem depreciar os vizinhos, porque os vizinhos podem ser bons companheiros de vida, às vezes são as pessoas com quem a gente conta, né, a nossa família. Mas, quando eu falo, é um direito de família ali da vizinhança, em que dizem o seguinte: se não pagar pensão, não vai ver o filho. Se o homem vai lá e casa com uma nova mulher, ele não tem a obrigação de sustentar os filhos dele, ele tem que sustentar os filhos da mulher que ele está vivendo. Tudo bem que a psicanálise explica isso, mas assim, o fato é que isso acaba virando uma norma, um cotidiano. E as pessoas passam a se pautar por um direito que não é o direito do brasileiro. E eu comecei a perceber que, na hora que elas tinham, as partes, orientação, a partir do juiz, a partir de um serviço forense, sobre o que era o direito de família moderno, elas se organizavam mentalmente muito melhor e vinham para nós com maiores condições para o trabalho de mediação. Então, desde 2007, nós trabalhamos com mediação em São João de Meriti, e desde 2008, nós trabalhamos há 10 anos com as oficinas de parentalidade. Felizmente, hoje, é uma política nacional judiciária, recomendação número 50 do Conselho Nacional de Justiça. E hoje, auxiliar de todos nós, pode ser usada em vários outros espaços, além da família, pode ser usada na violência doméstica, está prevista aos grupos de apoio, pode ser usada na infância. A infância já tinha uma experiência aqui no Tribunal das Escolas de Famílias, etc. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei estudando tudo de novo e fazendo uma crítica implícita àquilo que eu encontrei. Eu tinha laudos feitos por técnicos nos primeiros processos que eu vi, que eram estudos de caso. Estudo de caso. Bom, estudos de caso, eles me relatavam, mas não havia nada que agregasse aquilo que eu poderia ouvir sozinha num depoimento, um depoimento pessoal em audiência. Eu não conseguia ver nenhuma contribuição daquele ator, daquele técnico, naquele laudo, além do que eu diretamente poderia colher no depoimento pessoal. E eu comecei a me sentir insatisfeita, e a minha relação com os técnicos do Tribunal de Justiça passou a partir das minhas dúvidas. E aí vamos à nossa aproximação. Eu tinha dúvidas que o laudo não me respondia. Então, será que o técnico não tinha como adivinhar as minhas dúvidas? Eu tinha de começar a fazer quesitações para que o técnico soubesse as dúvidas do juiz. Afinal de contas, aquele documento é uma perícia em termos de CPC, e aquela perícia atende os requisitos de uma perícia. E o que um perito tem que fazer? Responder às dúvidas do juiz. O que o juiz tem que fazer, minimamente? Dizer quais são as suas dúvidas. Afinal de contas, o perito não tem bola de cristal. E aí eu comecei a ter de estudar para poder perguntar, porque até para perguntar, você tem, com sentido, perguntar com propriedade, perguntar corretamente, perguntar sem ofender, com a sua ignorância, o seu interlocutor, você tem que estudar. E aí eu comecei a estudar tudo que tinha de psicologia e direito naquela época. Então, já tinha estudado direito de família, aí comecei a estudar psicologia e direito. Bom, e aí algumas coisas eu observei. A primeira delas é que a gente tem em direito de família o que a gente chama de expressões semânticas ambivalentes. Essa é uma expressão usada pelo Gustavo Tepedino, que é um dos estudiosos do direito de família do Brasil. E essas expressões semânticas ambivalentes, elas têm um efeito para a população diferente do que tem para o direito. E essa é a minha primeira reflexão. Eu guardo um celular, não guardo? Na minha bolsa? Eu guardo. Eu guardo uma caneta? Eu guardo. A palavra guarda, olhada, vista sob o aspecto da população em geral, significa o quê? Que aquilo que eu estou guardando é objeto dos meus direitos de propriedade, e eu guardo isso. Pois é, a palavra guarda ainda é usada no direito brasileiro. A gente guarda crianças.
Então, vai explicar para a população que você guarda uma criança com uma palavra guarda, que é a mesma que você guarda o seu celular, mas que essa criança é sujeito de direitos, e não objeto do seu direito. Outra palavra ambivalente que acaba atrapalhando a compreensão desses institutos jurídicos é poder. Poder é uma palavra muito difícil para todos nós. Muito difícil. Você quer ver um tirano, dá o poder para ele que o tirano aparece, não é isso? Então, e a gente está em estruturas de poder extremamente violentas. Nós vivemos em instituições extremamente violentas. A hierarquia é extremamente violenta. É o que a gente chama, o que o Pedro Escuro, que é um sociólogo importante, que estuda justiça restaurativa, chama de violência institucional. É quando uma pessoa acha que está acima da outra e que a outra tem que obedecer. Ela não consegue ter uma relação vertical. E aí, fazendo uma meia-culpa da minha classe, é muito difícil para o juiz fazer essas relações horizontais, porque ele o tempo todo conjuga os verbos no imperativo. Oficie-se, prenda-se, cite-se, intime-se. Então, se a gente não for muito reflexivo, e aí vem uma fala da Maria do Carmo, que eu gostei muito, tem que ter algum lugar que a gente se cuide, né? Que os juízes de família, que os juízes de infância, que os juízes criminais possam cuidar de si mesmos, para que a gente possa ser reflexivo e manter a saúde mental nesse contexto de tragédia, né? Além de estudar e procurar projetos sociais para trabalhar, Patrícia, a gente também tem que se cuidar para a gente ficar saudável. Ou, eu diria, só tem duas opções. Ou endurece, ou adoece. Não tem outro jeito. Quer dizer, se a gente não para ser reflexível, a gente endurece e a gente vai se distanciar do fenômeno, não vai se conjugar com o fenômeno para a gente se preservar a nossa emoção, ou a gente vai ser muito empático, vai adoecer, e aí, daqui a 6 meses, você não consegue mais exercer aquela função, apesar de você gostar dela. Então, tem que se preparar, se fortalecer para dar conta. Bom, então, feita essa crítica terminológica, eu diria, nós temos, então, muitos desafios na jurisdição de família, porque o lugar do juiz de família diante de um direito civil e dos princípios constitucionais do direito de família, diante da tradição da sua jurisdição, nós estamos ainda procurando o nosso lugar. Então, eu diria a todos que, como juíza de família, depois de 12 anos, eu não acho que nós tenhamos encontrado o nosso lugar. De que lugar nós falamos, qual é a função do juiz de família, qual é o meu quadrado, expressão que a Patrícia usou muito bem, qual é o meu quadrado, em que lugar eu estou. E esse lugar talvez seja uma colaboração de reflexão que nós possamos fazer à construção da política do depoimento especial. A Patrícia já antecipou, e eu tenho repetido isso, porque nós sabemos que os psicólogos não conhecem, os assistentes sociais não conhecem. A obrigação de vocês não é conhecer a Constituição, o princípio da ampla defesa do contraditório, as regras do processo penal. Mas uma prova colhida sem o contraditório, sem o direito de o réu perguntar e reperguntar num processo criminal, é uma prova que é imprestável para o processo criminal. Então, olha o nosso desafio antigo. Como fazer uma proteção efetiva de crianças e adolescentes vítimas de abuso? Como dar tratamento efetivo, ressocializante, adequado a esses abusadores, ou de repressão, porque também precisa, no próprio trato deles, dos abusadores, se a gente não se submeter ao devido processo legal brasileiro. Mas o devido processo legal, ele está errado, ele está errado, ele está errado, mas ele é uma conquista civilizatória do povo brasileiro. É importante que haja o devido processo legal. Nós estamos numa onda em que as pessoas acham que o devido processo legal atrapalha. E se ele atrapalha, em nome de uma bandeira ou de outra bandeira, a gente está flexibilizando direitos individuais. O devido processo legal é um direito do artigo 5º da Constituição, direito e garantia fundamental de todos nós. Então, por que nós estamos colocando esse lugar? Porque a nós nos parece que a lei nova, que é o nosso desafio da Constituição de Política Pública, faz com que os juízes de família reflitam sobre a sua função. Porque se eu me utilizo cotidianamente como porta de entrada do depoimento especial, eu estou fazendo a antítese do que a lei diz, porque a lei, em termos principiológicos, ela vem dizer o seguinte: vamos diminuir as escutas. E se o juiz de família escutar formalmente, essa prova que ele colheu na audiência dele vai servir para o juiz criminal? Não vai servir para o juiz criminal. Então, me parece, em termos sistêmicos, que a lei nos traz um desafio: a produção cautelar de produção antecipada de provas no crime. Me parece que essa é a chave da nossa atenção para a construção.
Porque aí, não sei se isso é um processo que depois eu vou refletir pessoalmente, se é um processo para eu ficar coerente com aquela minha escolha de 12 anos atrás, do meu dilema de olhar para frente, de não olhar para trás, mas o fato é que me parece que a minha posição não é de revelação. E aí vem a minha reflexão, só tenho dúvidas, não tenho certezas nesse assunto. Tá? Vou dividir com vocês as minhas dúvidas. A minha reflexão sobre o meu lugar. Cabe ao juiz de família fazer revelações? Ou cabe ao juiz de família acionar a rede, integrado com a rede, para que essa revelação seja feita no local correto, de forma menos revitimizante para a criança? A notícia que nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro é que um processo de abuso chega ao juiz criminal 2 anos depois dele ter acontecido. 3 anos depois dele ter acontecido. É a experiência que nós temos dos juízes criminais aqui. E me parece que há um problema aí, porque na vara de família parece rápido, na vara da infância parece rápido. Por que demora tanto na vara criminal? E será que a nossa proposta, e isso a gente está contente com a posição da Polícia Civil, que dá atenção, que está conosco, ontem ainda tive a oportunidade de estar com o subchefe da Polícia Civil Operacional, que está preocupado em trabalhar na Polícia Civil para que isso tenha um segmento melhor para o Ministério Público, para que a gente possa agilizar, mas me parece que o lugar do juiz de família seria para frente, seria olhar no outro contexto de atendimento a crianças, mesma coisa o juiz de infância, na minha percepção, Sérgio, não sei qual é a sua posição, e não fazer revelações. A princípio. Mas aí o processo criminal não tem elementos e é o juiz de família que vai fazer a revelação. E, às vezes, é o juiz de família que vai ter que ouvir no depoimento especial para ter um depoimento consistente, para poder acionar a rede, inclusive extrair peças para o promotor criminal e tudo que tenha que ser feito depois. Às vezes acontece. Mas eu queria fazer a reflexão de que não deveria ser a regra. Não sei se vocês concordam comigo, estou disponível depois, aí, na hora do intervalo, para nós conversarmos e trocar ideia. Me parece que o que a lei disse para nós é que a gente deve trabalhar em fluxos operacionais com o sistema criminal para a produção, para cautelar de produção antecipada de provas. Me parece que isso é inerente, isso é implícito dentro do conjunto de informações que nós temos. Por quê? Porque a prova criminal vale possível para a família e para a infância. O contrário não funciona. Doutora Raquel, mas isso é absurdo. É a lei brasileira. É assim que funciona. Então, se o contrário não funciona, se a gente quer preservar essa criança, que ouçamos uma vez, de forma rápida, numa cautelar, num processo criminal, e que essa prova sirva para os outros processos, porque o que está no crime serve para os outros, o que está nos outros não serve para o crime. Entendam isso. Então, assim, isso aí eu acho que é uma premissa que talvez a gente desconsidere na nossa interlocução intersetorial e que é uma premissa básica do raciocínio de quem trabalha com direito. E é importante que vocês se empoderem dessa realidade. Então, o que está no crime serve para os outros. O que está feito pelos outros, a coleta de prova feita pelos outros, não serve para o juiz criminal. Então, isso acaba fazendo com que ele tenha de repetir. Outra reflexão que eu quero fazer, meio que quase num outro extremo da minha fala, é com relação à paternidade e à indisponibilidade da paternidade, socialmente falando. Existem muitas reflexões na área da psicologia, da psicanálise, sobre a importância dessa figura, dessa função. A gente aprende com a psicanálise todos os dias e a gente estuda uma realidade que vocês conhecem melhor do que nós, porque aqui nós temos muitos psicólogos presentes. O que eu queria dizer é que cabe ao Estado, à sociedade, a garantia desse lugar desse sujeito. Então, é necessário que a sociedade interfira nesse lugar. Essa é a prática do Brasil, essa é a prática de outros países, e tem se mostrado importante essa prática. Então, se nós temos um homem que registra um filho, paga alimentos e some do mapa, o direito brasileiro, interpretando os princípios da justiça brasileira, chega numa decisão no STJ, alguns anos atrás, e diz o seguinte: não, cuidado não é um valor jurídico. O cuidado significa a prática do que é semelhante ao amor. O juiz, o ministro, não pode obrigar um pai a amar, mas ele pode obrigar um pai a agir como se amasse. Então, ele agir com cuidado. Então, ele não adianta pagar a pensão, só sumir do mapa, e o filho passar, toda vez o pai recebe o convite da escola, da festa, da formatura, e o pai não aparece, o pai não aparece, o pai não aparece, o pai não aparece. E isso, a certa altura, diz o seguinte: olha aí, pais, existe mais na sua função paterna. E a gente está falando isso daqueles que têm
graduação e tudo mais, porque esses casos acontecem muito e chegam aos tribunais nesses grupos, né, mais aquinhoados, chamados classe A, classe B, classe média alta. Isso acontece muito. Então, existe uma necessidade do Estado brasileiro, nesse caso o Estado juiz, dizer o seguinte: olha, existe uma função para você. Ah, eu não queria ser pai. Bom, aí é uma questão que a gente vai ter que trabalhar na estrutura da sua relação. Mas você é pai, e naquele momento você passa a ter obrigações. Esse lugar da obrigação justifica na lei brasileira que a gente prenda o pai que não paga pensão. Justifica na lei brasileira, no sistema brasileiro, que haja as condenações por abandono afetivo, de responsabilidade civil. Justifica várias outras práticas que os juízes têm feito. Mas por que eu estou falando isso? Se essa é a premissa do nosso ordenamento jurídico, dos valores que o nosso país cultuou nesse seu pouco tempo de existência como nação, e que colocou, consolidou nos princípios legais, a gente tem que pensar a função do juiz de família como garantidor desse lugar, no momento em que as mulheres extremamente violentadas na sua vida doméstica, durante décadas, se emancipam e dizem o seguinte: chega, eu não quero mais ser vítima de violência. Então, existe um contraponto em direitos humanos, a gente tem isso muitas vezes, que são os dilemas dos direitos humanos. Você tem dois direitos, os dois direitos são humanos, e a gente não sabe se a gente for para um lado está errado, se a gente for para o outro está errado também. Já viveram isso? Esses dilemas. Então, esses dilemas, esses paradoxos dos direitos humanos são interessantes, porque a gente tem que ver que tudo tem uma razão ali. E o problema, talvez, nosso, seja a gente aderir a um dos lados de forma não reflexiva, sem perceber que, quando a gente adere, a gente também desmerece outro lado. Então, por exemplo, a questão da mulher e da criança. Se a gente atende a criança, desatende a mulher. Se a gente atende a mulher, não atende a criança. Como é que a gente percebe o direito humano como um sistema que deve ser harmônico, e nós, como construtores de política pública, devamos preservar todos eles com a diversidade, com os pontos importantes. Mas a grande conquista feminina da emancipação fez também que muitas mulheres criassem sistemas familiares geracionais só de mulheres. E os homens entram como uma figura enfraquecida, como uma figura menos importante, como um agressor, muitas vezes agressor, porque reproduz o papel do seu avô, apesar de estar casado com uma mulher diferente da sua avó, ele reproduz aquele papel. Muitos homens hoje mais reflexivos já percebem o lugar em que eles devem ocupar, que é um lugar diferente, mas existem ainda muitos desencontros. É nesse lugar que nós somos juízes de família, nesse momento histórico no Brasil. Então, a gente quer passar para os senhores o seguinte: que problema nós temos, que dificuldade nós temos e como é importante a equipe técnica a nos ajudar. Porque, na vara de família, o depoimento especial talvez não seja tão importante para nós. Talvez o mais importante para a vara de família seja a perícia feita com mais calma, num espaço com pessoas que tenham capacitação para isso e tenham disponibilidade para isso. Então, nos parece que esse modelo de construção de política pública judiciária, de como o judiciário vai lidar com esse problema, nos parece que seja uma forma mais adequada. Eu me sinto mais segura de ter um parecer de um bom psicólogo, experiente perito, sobre as relações daquela família entre si, um diagnóstico sobre os vínculos daquele ex-casal, conjugal, par parental, e das relações entre pais e filhos, para poder entender qual vai ser a dose, o tamanho da interferência que eu vou fazer. E uma outra coisa que eu não posso deixar de passar para vocês, que é uma reflexão que só o tempo dá àqueles que trabalham cotidianamente com as tragédias humanas, é que o tempo é um grande amigo. Talvez o que nos caiba fazer em algumas situações muito delicadas, em que a gente não tem dica se vai para um lado ou para o outro, é observar a criança. Quando a Maria do Carmo fala de uma criança que retorna da convivência familiar e não consegue a aula porque está se sentindo mal, a criança é uma bom medida. Se o juiz de família prestar atenção na criança, ele vai conseguir conduzir aquela situação de forma a preservar a criança. Então, sempre a criança com acompanhamento, sempre a criança com apoio terapêutico, sempre a criança como objeto da nossa atenção e como sujeito de direitos e o objetivo maior da nossa atenção. Porque muitas vezes é muito difícil concluir alguma
alguma coisa. Eu presumo que os juízes criminais sofram mais do que a gente, até, não sei, porque eles têm que condenar, prender ou soltar, e isso é muito sério, né? Mas, para nós, assim, é muito dramático quando chega esse tipo de situação. E, para meio que terminar as minhas reflexões, eu estou trazendo para vocês mais dúvidas do que certezas, né? Eu queria dizer que a gente, no cotidiano, na vara de família, na Baixada, a gente passa por um problema também que é muito delicado, que diz respeito ao desenvolvimento sexual saudável de crianças e adolescentes, que é o que a gente chama de códigos educativos dos pais separados. E como são as práticas de cada uma das famílias. Eu já tive inúmeros casos que os psicólogos, meus grandes amigos e companheiros de trabalho, nos ajudam a esclarecer, de famílias com formas de lidar com a sexualidade, com o corpo, com o toque entre uns e outros, muito diferentes. E quando esses encontros sexuais são fortuitos, essas famílias mal se conhecem, desses encontros nascem filhos, às vezes até de casamentos, muitas vezes desencontros, né, de casamentos, e se separam, e a gente tem uma família muito tradicional, muito conservadora nos seus hábitos de cuidado com os seus filhos. E uma família, do outro lado, por sua vez, muito liberal, que tem uma relação com o corpo, com o cuidado dos filhos de outra forma. A gente não está lidando sempre com o abuso no sentido estrito. A gente está lidando com uma incompatibilidade de forma de cuidar. E, muitas vezes, na vara de família, a gente precisa muito da escuta técnica para entender com o que a gente está lidando, porque são conjuntos éticos, de valores, de como aquela família se organiza. Então, já tive casos em que era só um desencontro. Na realidade, o pai sozinho, a mãe dele morava em outro estado, ele pegava a criança no fim de semana, ele dava banho na criança, ele cuidava da criança, a criança estava tudo ok. Para a família, para a avó da mãe, para a avó materna, era o absurdo do absurdo, do absurdo, do absurdo. Então, assim, e essa fala da avó paterna, a gente vai ouvir hoje a Lilienstein, no final do dia, ela tem um peso para aquela criança também. Então, é necessário amparar a família de forma mais sistêmica, porque a gente pode estar só com desencontros desses códigos de educação, de práticas de cada família. Em São João acontece. Um outro fato que eu não posso deixar de dar como exemplo foi o caso de uma avó materna que brigou com um genro. A filha era casada com esse genro, muito jovem. A filha, com o laudo psicológico de distimia, depressão, ela tinha uma dificuldade de cuidar dos próprios filhos, e a menininha de 4 anos tinha uma sexualidade precoce na escola, com um comportamento fora do normal, e essa avó tinha uma ação de regulamentação de